Aleluia. Deus é bom, amém? É uma grande alegria estar aqui no seio dos irmãos. Pastor Humberto, muito obrigado por nos ter concedido a honra de estarmos aqui para partilharmos da palavra com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu normalmente digo assim, é uma grande responsabilidade quando se está nessa posição para servir ao corpo de Cristo. Você é precioso para Deus. E se você é precioso para Deus, quem é J.B. Braz para não dar o melhor serviço aos servos, filhos do Senhor nosso Deus? Então, é sempre uma grande alegria para mim, é um privilégio quando Deus nos concede essa oportunidade de servirmos a sua preciosidade. Aleluia! Obrigado, Pai. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença aqui. Você é Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E você é nosso Pai. Oh, aleluia. Obrigado pela tua palavra. Pela tua palavra os mundos foram feitos. Pela tua palavra hoje somos livres. Pela tua palavra temos a garantia da vida eterna. A tua palavra é tudo o que precisamos. Obrigado pelo teu Espírito, o Mestre, conselheiro, amigo fiel, que nunca nos deixa. Um parceiro ideal para todos os momentos. Obrigado, Pai. Reconhecemos a presença dEle. Ele é tudo para nós. Sem a parceria dEle, nós somos nada. Obrigado. Obrigado pela obra redentora de Jesus. Amém. Aleluia! Eu estou animado. Porque a palavra é poder. Certa vez um jovem, desejoso de conduzir um carro, ele achava fascinante ver a pessoa no volante, guiando aquela máquina que nós chamamos de carro. E entendeu em comprar um manual para poder saber como conduzir um carro. O jovem lá leu o manual, conseguiu ter toda a informação que ele podia sobre como conduzir um carro. Acontece que, na primeira tentativa que ele teve de conduzir o carro. Carro de quem? De seu pai. Que aventura. Vai para a garagem todo desejoso. Olha, o pai hoje não está em casa. Eu agora vou experimentar. Sobe no carro, tenta. Quase que batia na parede. Ele disse, mas epá, eu já li tudo quanto pude ler sobre como funciona um carro. Na primeira tentativa, não teve lá um bom resultado. Mas sabe, ele foi persistente. Vou continuar. No segundo dia, tentou novamente, já conseguiu dar. Teve um certo progresso. No primeiro dia foi um empurrãozinho, no segundo deu uma distânciazita da garagem. No terceiro dia, conseguiu tirar o carro da garagem. Epá, ele ficou animado com o resultado que ele obteve. Disse, não é que a coisa está a funcionar? E ele continuou. No quinto dia, o quarto e quinto, saiu da garagem, conseguiu dar uma volta no quintal. Disse, uau, a coisa está a funcionar. No sexto dia, foi mais ousado. Eu acho que se agora consigo sair da garagem e dar uma volta no quintal, eu posso dar uma volta pelo bairro. Sai com o carro pelo bairro. E o indivíduo começou a ver que, à medida que ele ia praticando, começou a se tornar mais habilidoso no volante. Não é que ele começou a ser mais usado ainda. Começou a tirar o carro do pai às escondidas. Porque já estava seguro de que se eu conseguir sair da garagem, fui para o quintal, agora dei uma volta no bairro, eu acho que já consigo fazer uma viagem pela cidade. E ele viu que a coisa estava a funcionar. Não é que depois, com o andar do tempo, de tanto ele conduzir, aquilo tornou-se algo normal para ele. A condução gera uma coisa como que automática para ele. Ganhou confiança, podia fazer viagens à vontade, colocar as mudanças mesmo sem ver, nem sequer mais precisava de olhar para o retrovisor e tudo mais. Aquilo funcionava como que automaticamente para ele. Mas me chama a atenção que nessa história, as coisas só progrediram porque aquele jovem decidiu não somente ficar no conteúdo que ele obteve daquele manual de como conduzir o carro,
mas decidiu fazer o quê? Praticar aquilo que leu do manual. Ele só conseguiu se tornar habilidoso no volante porque decidiu praticar. E a prática tornou-lhe profissional no volante. Eu acredito que se tiver um filho enfermo, você não aceitaria que o seu filho fosse submetido a uma operação cirúrgica por alguém, um jovem novato que saiu agora da escola de medicina, abrir a barriga do seu filho. Você aceitaria isso? Com certeza que não. Por quê? Só de saber que ele é inexperiente, você não aceitaria que ele tocasse no seu filho. Mas se lhe dissessem que tem um cirurgião de renome, alguém experimentado, que pratica esse ofício há anos, você ficaria mais descansado. Tudo por conta de ter a informação de que é uma pessoa experimentada. Eu falo isso para dizer o seguinte. Na igreja, nós ouvimos muita coisa a respeito desse livro, a Bíblia. Temos muita informação sobre esse livro. Queremos experimentar coisas sem mesmo praticar aquilo que nós já temos como informação. Queremos ser habilidosos, por exemplo, nos dons, experimentar o poder de Deus, curas e tudo mais, mas sem praticar o que o manual diz para você. Como é que nós vamos obter resultados dessa maneira? Quer cura? Pratica a palavra. Quer entendimento? Revelação? Pratica a palavra. A prática nos torna profissionais. Essa regra não foge aqui. Quer entender as Escrituras? Você precisa praticar ela. Eu gosto, quando comecei a me associar com o REMA, a Igreja Verbo da Vida, em Angola, eu prestava atenção. Todas as vezes que tivessem que terminar a mensagem, usavam sempre aquela passagem. Sejam abençoados na prática da palavra. Todas as vezes eu ficava assim, mas é verdade. Sejam abençoados na prática da palavra. A prática atrai as bênçãos para nós. Se não pratica, não tem como você usufruir do melhor do Senhor. Tem recebido muita palavra nessa igreja. Com certeza, essa é uma igreja da palavra. Agora, qual é o teu nível de prática naquilo que você já tem recebido? Certa vez, numa conversa com um irmão, que por sinal fez a escola de ministro, fez a escola Rema, e o irmão estava assim insatisfeito, porque na escola o professor estava a falar sobre o amor de Deus. Sabe o que ele disse? Eu já sei sobre isso, eu quero uma revelação mais profunda. Uma revelação mais profunda do que isso? Sabe? O que nos leva a desejar essas revelações profundas é porque nós não praticamos aquilo que já temos à nossa disposição. Porque se você começar a praticar o que você já tem recebido, você não vai precisar de revelação profunda coisíssima nenhuma. Porque o que você já tem recebido é algo profundo. Mas só poderá saber que é profundo se praticar. Então vê o que acontece. Nós conhecemos sobre Jesus Cristo, não é? O nosso Salvador. Por sinal, é por causa dele que nós estamos reunidos aqui. Amém? Jesus esteve aqui, veio cumprir com uma missão, nos resgatar, nos livrar do domínio de Satanás. Hoje somos salvos. Quando ele morre, ressuscita, antes mesmo de ter ido para os céus, deu uma instrução aos discípulos. Olha, vocês não se ausentem de Jerusalém. Vocês precisam de ser revestidos de poder. Depois que forem revestidos de poder, vocês vão e levem a minha palavra. Abra a Bíblia no livro de Atos 1. Muito bom. Aleluia, Jesus. Thank you, Lord. Praise be your name, Jesus. Aleluia, aleluia. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, já todos abriram, pois não? Amém. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes,
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Vem comigo no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Estes homens, de que a Bíblia faz menção aqui, foram revestidos de poder. E uma coisa me chama a atenção. Por que Jesus não disse logo para que eles fossem pregar a palavra? Por que Jesus teve que dizer para eles, não, aguardem pelo revestimento de poder. Aguardem pelo batismo no Espírito Santo. Por que ele teve que enfatizar isso? Porque Jesus estava ciente, sem o acontecimento do batismo no Espírito Santo, sem o revestimento de poder, aqueles homens não teriam capacidade de cumprir com a ordem que Jesus deu para eles. Não estariam habilitados para fazer valer a missão que Jesus lhes tinha incumbido. E Jesus estava ciente disso. Sem o Espírito Santo, vocês não serão capazes de avançar. Então aguardem. Esperem que a promessa se manifeste. Assim que se manifestar, então ali vocês estarão habilitados para começar a minha obra. Para ir pregar esse evangelho. E a Bíblia faz menção desse acontecimento no livro de Atos, só por uma questão de enfatizarmos aquilo que nós já temos aprendido. Vamos ler. Atos 2. Atos 2 diz assim a Bíblia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Não sei quanto a você, mas a Bíblia faz menção disso. O batismo no Espírito Santo, existe uma evidência. Falar em outras línguas. É esse o recurso que Jesus disse para ele. Olha, sem isso, vocês não teriam capacidade de avançar no que eu pedi para que vocês fizessem. Sem esse revestimento de poder, a vossa obra será inútil. Fracassada. Eu entendo e sei o porquê que nos últimos tempos, e não só tem havido uma certa discórdia no seio do corpo de Cristo, no que diz respeito a esse assunto, e eu hoje entendo porquê. Satanás está com medo que a igreja entenda essa verdade. Porque ele sabe que a partir do instante que a igreja, o corpo de Cristo, perceber que essa é uma ferramenta importantíssima para que a igreja possa cumprir com a sua missão, acabou para ele. Deixa eu encorajar você. Que isso não seja somente mais uma ministração para você. Mas que a igreja possa agarrar isso e viver essa verdade. Os discípulos tiveram que aguardar pela manifestação disso. Jesus falava, olha, quando vier o Espírito Santo da verdade, o que ele vai fazer? Vai vos falar o que ele tiver ouvido. Vai vos conduzir em toda a verdade. Vai vos anunciar o que há de vir. O Espírito Santo de Deus já está entre nós. Aleluia! E ele não veio para ficar entre nós somente porque decidiu vir de turismo. Não. Ele veio com um propósito. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. E ele é o parceiro ideal. Aleluia! Ele é o parceiro ideal. E quando a igreja não dá o devido respeito, reconhecimento à pessoa do Espírito Santo, a igreja é fracassada. A
a igreja anda em derrota. Paulo reconheceu o poder do revestimento. Paulo reconheceu isso. E vivia isso de um modo intenso. Daí que nós vemos o tanto de revelação que aquele homem teve. Hoje nós desfrutamos daquilo que Paulo escreveu pela unção do Espírito Santo, porque ele decidiu apropriar-se dessa verdade. Eu quero isso. Eu quero cumprir com a minha missão. Eu quero fazer valer o que Deus me incumbiu. Então temos que obedecer esse princípio. Quando você infringe esses princípios, as coisas não têm como se manifestar. O reino de Deus está baseado, fundamentado em princípios. E esse é um princípio fundamental no reino. O evangelho que pregamos é nutrido de poder. E esse poder vem pelo Espírito. Então, como pode a igreja viver a intensidade do evangelho se não queremos praticar o que nós já recebemos? Como pode? Eu ouvia o testemunho de uma irmã lá em Salvador, onde eu estive. Falava de uma ministração do pastor Edilson Lira, creio que é assim, lá de Petrolinas. Ele falava assim: o berçário está cheio. O berçário está cheio. Cheio de muitos nenéns na fé. Precisamos crescer. Esvaziar o berçário, porque tem mais outros nenéns que precisam preencher o berçário. Mas nós só vamos crescer se praticarmos. Vê o que Paulo fala a respeito dessas línguas que nós temos à nossa disposição, mas nós não entendemos o poder dela. Por quê? Porque simplesmente não praticamos isso. Porque você vai começar a entender quem é Deus para você quando você manifestar o desejo de viver aquilo que Ele já tem partilhado para você. Sabes, a igreja hoje vive de um modo tão seco que até o ímpio não quer ficar perto do cristão. Quer ficar longe do cristão, porque o cristão não exala aquilo que deveria exalar. O cristão não atrai mais o ímpio pela sua vida. O cristão, até muitas das vezes, fala de Deus como que se fosse uma figura histórica. Não! Deus é real. Ele é real, irmãos. Mas você só vai poder ter o entendimento disso quando você praticar. Recorda-se daquele jovem que quis conduzir. A informação que ele recebeu daquele manual só começou a fazer sentido para ele quando ele começou a praticar aquilo. As verdades que você recebe da palavra só começarão a fazer sentido para você quando você começar a praticar. Falamos de línguas, mas muitos não vivem isso, por isso é que não praticam. Como é que você vai saber se de facto isso funciona ou não? Se você se dá o capricho de viver uma vida sem orar em línguas. Como é que você vai entender aquilo que Paulo entendeu a respeito desse assunto? Viu o que ele diz? Vem comigo no livro de 1 Coríntios. Oh, Deus da glória, ajuda a igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, haha. Glory, glory, glory. 1 Coríntios 14. Vê o que Paulo escreve no versículo 4. Estamos lá, não é? Ele diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Eu quero pegar essa parte A deste versículo. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Agora vê, ele continua. Vem comigo no versículo 18. Ele fala assim, do mesmo capítulo: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Que coisa! Paulo descobriu alguma coisa que fazia com que ele orasse em língua constantemente. Ele entendeu algo que a igreja hoje não percebe, por isso é que não ora em línguas.
Uma das coisas que me chama a atenção, e eu gosto de fazer menção disso, eu fico assim me perguntando, mas esse indivíduo não andou com Jesus? Como é que ele fez menção das obras de Cristo de uma forma incrível? Que nem mesmo os outros apóstolos que estiveram com Jesus tiveram revelação. Você leu as cartas de Pedro, uau, é incrível. Mas quando você vai nas epístolas de Paulo, você fica assim, uau, que coisa! Não andou com Jesus, mas o tanto de revelação que ele recebeu, tudo por causa dessa ferramenta, línguas. A partir de hoje, não ore em línguas somente por orar, como você fazia noutra hora. Entenda que quando você está a orar em línguas, coisas estão sendo construídas dentro de você. O diabo não quer que a igreja entenda isso. A igreja está a andar na depressão. Isso é assustador, né? Como pode depressão chegar na igreja? Chegamos até esse nível. É assustador isso. Não, por que eu digo isso? Porque não era assim que nós tínhamos que viver. Não. O evangelho é completo. Onde é que está a paz que excede todo o entendimento? Onde é que está isso? Não, nós precisávamos viver, temos que viver uma vida de abundância, tal como a Bíblia faz menção. De vitória em vitória, tal como a Bíblia faz menção. Mas olha, essa prática das línguas, eu digo-vos com sinceridade, funciona. Eu não quero saber o que os outros dizem por ali a respeito. Eu estou a falar de algo que experimento na palavra. Pratica a palavra e você vai ver as coisas se manifestando. Não, você tem que ter convicção daquilo que você defende como fé. Percebes? Mas essas convicções vão chegar para você quando praticar. Eu vou insistir nessa palavra, praticar, 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 praticar. E não vai ser necessário você poder explicar as coisas para as pessoas. Só a prática da palavra na sua vida vai ser tudo. A pessoa, quando olhar para você, vai desejar o que você tem. Não sei se vocês já ouviram as pessoas e fala-se muito disso. Pregar com as tuas obras. Você não vai falar. Só de olhar para ti, eu quero o que essa pessoa tem. Mas isso só vai acontecer se começarmos a quê? Praticar. Sabe, quando você começa a orar em línguas, remocondre, marrasque, chique, marabacandre, mosque, isso começa a criar uma revolução ali por dentro. E quando você começa a fazer isso, crendo que, olha, alguma coisa está a acontecer. A tua mente não o entende, mas algo está a acontecer. Sabe o que acontece? Você de tanto orar em línguas, vai chegar no nível que os apetites da carne se subjugam. Vê o que Paulo fala. Vê só, Paulo novamente. Estou a vos dizer, Paulo entendeu muita coisa. Vem em Gálatas. Oh, aleluia. Glória. Ai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glory, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Paulo fala assim. No livro... estou em Efésios, desculpa. Gálatas 5:16. Digo, porém... Estamos lá? Uhum. Vê o que ele fala. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o quê? A concupiscência da carne. Os apetites da carne. Vontade da carne. Entende? Por isso é que Satanás não quer que a gente agarre essa ferramenta.
A única parte em nós que nos impossibilita de viver o que Deus tem para nós é isso aqui. A carne. Os apetites da carne vai criar interferência para que nós não vivamos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E agora, à medida que você agarra essa ferramenta, línguas, rime, cantre, cosque, mama, e começa a viver isso com intensidade, sabe o que acontece? A carne começa a se render. E vem a coisa mais interessante. Se a carne se rende, quer dizer que o meu espírito vai ter a primazia. Vai controlar. Onde é que habita o Espírito Santo? Precisamente no meu espírito. Ele testifica ao meu espírito que sou que é filho de Deus. É lá onde ele comunica as informações. E a coisa mais preciosa disso é que a tua mente, ela vai começar a se alinhar ao espírito. É tão poderoso isso, irmão. Talvez você não perceba. Deixa eu trazer essa imagem para a tua mente. Tudo o que você faz, se a tua carne estiver tão forte, a mente vai obedecer à carne e, consequentemente, o que vai se manifestar? Coisas da carne. Agora vê, quando você está possuído do Espírito, o que é que vai se manifestar? A carne se rende, a mente obedece ao Espírito. Vai exalar o quê? Coisas do Espírito. É tremendo. Isso é tão tremendo. Quando você começa a orar em línguas, sabes? A Bíblia fala que essa mente não entende, mas existe um nível. Pratica só com intensidade. A mente, ela vai começar a se ajustar à mente do Espírito. O Espírito Santo está dentro de ti para comunicar coisas poderosas. E sabe o que acontece? A mente, porque o Espírito controla o seu ser, a mente começa a se ajustar ao Espírito. Não, talvez o irmão não percebeu isso. Você começa a pensar tal como Deus. Isso é poderoso. Estás a ver aquilo que a Bíblia fala? Feitos à imagem e semelhança de Deus. Você começa a viver isso. Começas a viver isso. Porque você está sintonizado. Línguas. Vamos praticar essa verdade, irmãos. Nós muitas das vezes ficamos assim impressionados quando vamos a grandes eventos de homens que decidiram se render ao Espírito Santo. Vemos o poder em manifestação e ficamos assim, uau, eu também quero isso. Tão simples, está aqui a ferramenta. Línguas. O poder está aí. Tem poder nisso. Irmãos, eu te desafio. Eu duvido que se você decidir viver isso com intensidade, duvido se não vai haver melhorias na sua vida. Duvido se não vai haver melhorias no teu relacionamento com Deus. Duvido se o entendimento que você tem de Deus não vai melhorar. Duvido. Línguas vai trazer vitória sobre os apetites da carne. Línguas vai trazer conhecimento por revelação. Isso é poderoso. Quanta gente frustrada, sem saber o que fazer. Você não precisa mais viver sob frustração. Se você agarrar isso, my goodness, oh, santo, aleluia! Que a igreja perceba isso. Você vai ser tomado do nível de ousadia. Você não fica assim impressionado. Esses homens cheios de fé, chega assim, começa a declarar, vai acontecer isso, aquilo. E você vê, está mesmo a acontecer. Que nível é aquele? Eles são super-homens? Não. Eles entenderam que têm um super-Deus. Santo! Glória! E é nosso Pai, Ele. Oh, aleluia! Não sei quanto a você. Eu, se estivesse na tua posição, depois disso, em casa, rama, coxe, kenda, ramamá. Quero descobrir isso também, quero viver isso também. Não é só de ouvir dizer, eu também preciso experimentar. Oh, aleluia! Agora vê, a outra parte mais interessante disso aqui. De tanto você orar em línguas, sabe? A Bíblia não diz que sem fé é impossível agradar o Senhor? Quer agradar o Senhor? Você vai ver quão poderosas essas práticas. Santo da glória! Agora vê o que outro irmão fala a respeito disso. Vem comigo no livro de Judas 20. Oh, aleluia! Estou animado. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia.
A Bíblia fala assim, estamos lá, não é? Vê. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Fazendo o quê? Orando no Espírito. Ô irmão, não sei quanto a você. A fé chega para o teu coração, né? Sabes, tem aquelas situações que a tua fé começa assim a enfraquecer. E sabes, é um perigo quando a tua fé está a baixar. Vais cair na zona vermelha. E se você cai na zona vermelha, o bichinho vai te agarrar. Não dê esse capricho, essa oportunidade a Satanás de desfrutar disso. Não. Fé chegou para o teu coração, não permita que aquela medida de fé baixe. E como é que você vai fazer isso? Remo quando rouba cheque mamamaia. Rique mamamache. Mantém. A palavra chega, a fé sobe. Línguas, chega naquele nível. Aqui não baixa. Rime candaraba cheque baba. Rique. E é só subir. Agora pare e pensa comigo. Se é com fé que nós agradamos ao Senhor, olha, Deus não faz distinção de pessoas, mas faz distinção de fé. Vê só, de tanto você orar em línguas, a palavra está a chegar para ti, fé está a crescer, você está a aumentar o seu nível de fé, quer dizer que a tua capacidade de se mover no sobrenatural também é outra. É maior. É verdade isso, irmãos. Santo. Você quer, assim, receber uma bênção da parte do Senhor? Nós muitas das vezes falamos assim, Senhor, não tenho palavras para descrever esse milagre, Pai. Você quer expressar o seu agradecimento da melhor maneira possível. Línguas. Mexe com o Pai, você expressa o perfeito louvor. Por isso é que Satanás não quer que a igreja entenda essa verdade. Mas agora, não dê essa oportunidade para aquele bichinho. Ele sabe, eu gosto de usar esse termo, paulada. Quando a igreja pega línguas, é pau no bichinho. Santo! Não sei quanto a você. Precisa se levantar uma ira santa em nós. Línguas vai te munir, vai deixar você cheio. Quando ele chega, eu estou pronto. Línguas vai te deixar sempre prevenido. Ele chega, está aí. Santo, glória, aleluia. Entenda, está a ver quando falamos do sobrenatural? Você faz a mínima ideia de quão imenso é o sobrenatural? Santo da glória. O sobrenatural de Deus é imenso. Há coisas tremendas no sobrenatural que ainda não experimentamos, mas que precisamos experimentar. Sabes do porquê? Porque Deus quer que experimentemos. E quando você começa a orar em línguas, sabe o que acontece? Línguas abre-te a porta para o sobrenatural. Agora, quer conhecer, eu gosto de usar o termo compartimentos, quer conhecer outros compartimentos do sobrenatural? Permaneça orando em línguas. E gosto de dar esse exemplo. Quando você vai na sua casa, tem a porta principal, certo? Você está na porta principal, não consegue enxergar todos os compartimentos da casa. O que tem que fazer? Abrir a porta e entrar por ela. Sabe o que acontece? Línguas. Você começa a orar. Abre a porta. Agora, quer conhecer os compartimentos? Permaneça orando. E você vai começar a perceber coisas no sobrenatural. Vamos, vê só Paulo. Paulo é craque. Santo. Vem comigo no livro de Efésios. Aleluia. Glória. Glória, glória, glória. Aleluia. Vê o que ele fala. Efésios 5, 17. Estamos lá, não é? Pelo que não sejais insensatos,
Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Ei, vê essa parte aqui. Mas enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ei, Deus da glória. Quer perceber a vontade do Senhor? Qual é a vontade dele? Que você seja o quê? Cheio do Espírito. Você lá no sobrenatural, começas a orar, o compartimento, as portas vão se, a porta do sobrenatural se abre, você vai orando, vai orando, vai orando. Paulo faz a comparação do encher, cheio do Espírito com a embriaguez do vinho. Viu o que acontece? Você não fica bêbado quando dá um copo. Não. Você precisa fazer o quê? Mais um, mais um, mais um. De tantos copos dados, de repente... O que isso mostra para nós? O que isso mostra para nós? A embriaguez no Espírito não é por simplesmente orei um dia. Não. Isso precisa ser estilo de vida para nós. Aí demonstra constância na prática. Não pare. Assim como você acorda, tem já uma rotina, algo que você tem que obrigatoriamente fazer. Cuidar da sua higiene pessoal. Línguas precisa ser um estilo de vida para você, assim. Sem línguas você tem que dizer assim, eu não vivo. Eu te desafio, se você fazer isso, com aquela vontade de receber e não ver melhoria na tua vida, pode falar que essa palavra não funciona. Mas como eu estou convicto que funciona, pratica só. Vais ver. Vai começar a ver a manifestação do poder de Deus como nunca. Essa não é a igreja que foi chamada para viver os milagres? Não é? Onde é que estão os milagres? Não é pecado desejar milagres. Eu sei que muitos por ali já não creem nisso. Sabes o porquê? Por não viver esses princípios. E Satanás quer que a igreja viva assim de uma forma seca. Ele quer isso. No comodismo, muita letra, não tem poder. Porque sabe, Satanás tem medo do poder de Deus. Entenda isso, tem medo. Ele sabe. Agora, vamos fazer de propósito. Não, eu não sei quanto a você. Eu ando com raiva de Satanás. Já perdemos muita gente com doença e tantos outros problemas. Você ainda fica assim, a olhar para ele. Vamos dar um bichinho. Vamos fazer de propósito, orar em línguas como nunca. Eu gosto até de usar o termo assim, provocar o Espírito. Vamos deixar o Espírito Santo. Vamos, meu Espírito Santo. Vamos pegar junto. Vamos fazer acontecer agora. Não, isso não é algo reservado somente para pastores, para ministros. Não. Igreja. É para todos. Não, isso é só para evangelistas, isso é só para os apóstolos. Não. É para você também, que pensa que não... É para você. Agora, vê só a parte mais bonita. A igreja percebeu isso. E agora decide, pastor, vamos começar a viver a prática dessa verdade. Sabe o que vai acontecer? A atmosfera desse lugar, vai haver dias que você chega, assim, logo ao chegar, é carregada de poder. Milagres começarão a acontecer. E sabe o que vai acontecer? Quando há evidência dessas coisas, o ímpio lá vai começar a ver, alguma coisa está acontecendo ali. Acontecia com os apóstolos, muito poder, que a fama se espalhava, todas as pessoas desejavam aquilo. Quando ouvisse assim, agora estão a ouvir aqui nessas bandas, multidão atrás dos camaradas. Tudo desejoso de viver aquilo que aqueles homens viviam. Não, é a mesma igreja. O poder é o mesmo, o Deus é o mesmo. Não é a Bíblia que diz que Jesus é o mesmo, né? Ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele é o mesmo, não muda. Como eu estou desejoso.
em ver a manifestação do Espírito Santo como nunca. E estas línguas vai destravar isso. Não permita que Satanás roube isso de você. É bem provável que você já deve ter ouvido testemunhos sobre J.B. Braz, o apóstolo Guto fala e tudo mais. Mas sabes o que me levou a viver o que eu vivi e o que eu vivo e continuarei vivendo com mais intensidade ainda? Exatamente a prática dessa verdade. A palavra que eu ia recebendo, eu quando decidi agarrar essa verdade, aquilo começou a se tornar mais consistente dentro de mim. Vê só, a outra verdade. Falamos do amor de Deus, né? Mas você consegue entender a imensidão do amor de Deus? Hoje só falamos Deus é amor. Mas quando você começar a orar em línguas, você vai começar a perceber a revelação do amor de Deus. Vê o que acontece. Estevão, né? Cheio do Espírito. O indivíduo está a lhe apedrejar. Meu Deus, qual foi a reação daquele camarada? Senhor, não lhes impute esse mal. Mas que nível é esse? Você, no lugar dele, uma pedrada, você já... Dominados do Espírito. O amor de Deus se manifesta de uma forma que você não consegue expressar. Línguas faz isso. Você vai começar a entender coisas que você ouve, já vem ouvindo, de uma outra maneira, numa outra perspectiva. Funciona. Você vai começar a entender, de tanto orar em línguas, o amor de Deus vai começar a se manifestar em ti de uma forma tal, vai entender, não, eu agora não preciso viver mais de um modo egoísta. Eu preciso me doar para ver com que outras vidas sejam salvas. Você vai começar a fazer as coisas com intensidade como nunca. Satanás não quer isso. Não quer isso. Não quer. Então, meus irmãos, vamos viver a palavra. A palavra não é difícil. Não é. Muitos veem que as coisas são difíceis. Recebeu. Amém? Agora, o que é que vamos fazer? Você sabe, nesse momento assim, a atmosfera até está boa, né? Está da vontade de orar em línguas. Mas sabe, mesmo que você não estiver numa atmosfera como essa, você pode provocar isso em qualquer lugar onde você estiver. De tanto você orar em línguas, vê a parte mais saborosa. Até dá, você percebe, tá, tipo nuvem, está sobre você, sabe? É tremendo! Outra dica. Quem faz negócio aqui? Santo! Uma das coisas fundamentais no mundo de negócio é tomar decisões. As decisões vai ditar o progresso da empresa ou vai ditar o fracasso da empresa. Agora tem uma boa nova para você. Estás a ver esse charamacrobe, country, cosque, bababai? Vai te capacitar a tomar as decisões certas. Você não acha isso poderoso? Santo! Isso é tremendo, irmãos! Isso é tremendo! Satanás não quer isso. Vê, porque ele sabe que a partir que a igreja pegar isso, os empresários, os empreendedores vão começar a semear com intensidade no reino de Deus. As coisas vão avançar. Ele não quer isso. Não quer isso. Agora bem, eu certa vez partilhando essa verdade com uma jovem lá em Angola, ela tinha dificuldades em entender algumas matérias na escola. Até ali as línguas interferem. Até nas coisas mais simples da sua vida. Aquilo cria um efeito tremendo. A jovem agarrou essa verdade. Não é que ela começou a estudar orando em línguas. Está a estudar. No dia do exame, vê o que aconteceu. Deus é testemunha. A irmã fazer a prova, ela disse que, à medida que ela ia fazendo o exame, aquilo que ela estudou era como que se tivesse a passar um filme para ela no momento. Ela começou a fazer. Depois daquela experiência, ela veio ter comigo. Braz, aquela coisa funciona. Quando você pratica, funciona. Funciona. Vamos praticar.
Eu não sei vocês, eu quero viver uma vida boa. Ah, santo! Eu quero gozar da paz de Deus. Eu quero isso. Já parou para pensar o que é viver uma vida sem medo? Isso é tremendo, não acha? Já vê só o que o medo causa. Medita ainda nisso. Agora, você de tanto orar em línguas, você é tomado de uma ousadia que não tem como medo fazer parte de você. Medo não vai encontrar espaço aqui. Porque todo espaço vai estar preenchido por poder. Ah, santo. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Isso é bom. E Deus quer que a igreja viva isso. Vamos esvaziar o berçário? Aleluia. Agora, para você ver que isso é mesmo agradável e é perfeito, dentro do nosso tempo, do tempo que nos resta, você vai praticar isso. E você vai ver aquilo que nós falamos de unção coletiva. Quando você tem esse desejo, agora, daqui para frente, não ora mais em língua assim, está a orar, o teu pensamento está a voar noutros cantos, traga aquilo cativo, não, é aqui, se concentra, estamos a construir algo aqui dentro, eu e o Espírito Santo, então você vem, fica aqui em sintonia. Você se mantém em sintonia, consciente de que quando você ora em línguas, algo está a acontecer. É você e o Espírito Santo trabalhando junto, produzindo algo tremendo dentro de você que vai te habilitar a viver a vontade perfeita do Senhor. E você lá começa, Espírito Santo, vamos pegar junto. Rimecambro, cosque, banamaie, rebeque, keramamai. E você começa a orar em línguas, pega. Vamos orar? Amém. Sozinho, da sua maneira, você não precisa do apoio do teu irmão. Você e o Espírito Santo, pega. Minkenarabache, mamanaie. Mere mehaske sheke baba banderkoske. Mere mecandrokoske bamamai. Cremos que isso é algo que o Senhor tem para nós e nós vamos viver o que você tem para nós, Deus. Línguas é o dom para a igreja, para os tempos de hoje. Nós viveremos isso em nome de Jesus. Rime cambro koske mandre keske baba nara maske sike mara.